on. Years ago, watch out. Everyone's rolling. I close my eyes and colors fly. There's no hiding from your grace. I can't deny your heart for mine, and it's unrelenting chase. I was on the edge of deception, caught up in my own hesitation, until your love took over me. So I let go and I let love show me life like it's supposed to be. On a oasis, here awaits us all the freedom I'll ever need. Now I'm alive. When I let go, then I find life. When I let go, then I find life. When I let go, then I find life. The hideaway is calling me to a life unlike before. The Father's heart is beckoning, and I can't resist no more. Lead me in the ways of devotion. I don't wanna get caught in emotions. My heart is only for you, Lord. So I let go and I let love show me life like it's supposed to be. Olá, meus irmãos, estamos muito felizes por você estar com a gente. Vamos adorar o Senhor com tudo que há em nós. Esperei com paciência no Senhor. Eu esperei com paciência no Senhor, e Ele ouviu a minha voz, Ele ouviu o meu clamor. Oh, 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 oh. Esperei com paciência no Senhor. Eu esperei com paciência no Senhor, e Ele ouviu a minha voz, Ele ouviu o meu clamor. Olho para o alto, sei que não demora, o meu socorro vem. Olhamos para o Senhor. Olho para o alto, sei que não demora, o meu socorro vem. Ele é fiel pra cumprir tudo que me prometeu. Tudo que me prometeu é meu. Ele é fiel pra cumprir tudo que me prometeu. Tudo que me prometeu é meu. Oh, 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 oh. Olho para o alto, sei que não demora, o meu socorro vem. Olho para o alto, sei que não demora, o meu socorro vem. Olho para o alto, sei que não demora, o meu socorro vem. Olho para o alto, sei que não demora, o meu socorro vem. Ele é fiel pra cumprir tudo que me prometeu. Tudo que me prometeu é meu.
entramos na presença do Senhor, e não importa o que vier, nós iremos levantar um aleluia ao Rei dos Reis. Levanto um aleluia na presença do inimigo. Levanto um aleluia mais alto que os ruídos. Levanto um aleluia. Canções são armas para mim. Vamos cantar com fé. Levanto um aleluia. O céu vem guerrear por mim. Na tempestade eu vou cantar. Cante alto e mais alto, o meu louvor rugirá. Das cinzas a fé se levantará. A morte é vencida, o Rei vivo está. Vamos levantar nossa voz mais alto. Levanto um aleluia. Nós cremos com tudo que há em mim. Levanto um aleluia e vejo a escuridão fugir. Levanto um aleluia, mesmo quando não posso entender, eu creio. Levanto um aleluia, o medo não existe mais. O medo não tem mais poder. Na tempestade eu vou cantar alto e mais alto, o meu louvor rugirá. Das cinzas a fé se levantará. A morte é vencida, o Rei vivo está. Nada pode nos parar, nada irá nos deter. Nós iremos cantar mais alto e mais alto. Cante, cante mais alto. 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 Na presença do inimigo. Cante mais alto. Mais alto que os ruídos. Cante mais alto. Canções são armas para mim. Cante mais alto. O céu vai guerrear por mim. Cante mais alto. Na presença do inimigo. Cante mais alto. Mais alto que os ruídos. Cante mais alto. Canções são armas para mim. Cante mais alto. O céu vai guerrear por mim. Cante mais alto. Na tempestade eu vou cantar Alto e mais alto, o meu louvor rugirá. Das cinzas a fé se levantará. A morte é vencida, o Rei vivo está. Na tempestade eu vou cantar. Alto e mais alto, o meu louvor rugirá. Das cinzas a fé se levantará. A morte é vencida, o Rei vivo está. Vamos cantar ao Rei.
o Rei da Glória, Jesus. Deixou sua glória por mim, se fez desprezível por mim, levou todo o fardo que era meu, levou o pecado que era meu, que Ele te deu, me deu sua paz pra sempre, me deu alegria pra sempre, me deu sua vida pra viver, me deu sua graça pra vencer. Qual é o nome dele? Jesus, toda a glória somente a ti. Vamos levantar o nome dele mais alto. Jesus, toda a glória somente a ti. Oh, não há outro igual a ti. Tu és o Rei da glória, tu és o Rei da glória. Minha vida dou a ti, tu és o Rei da glória, tu és o Rei da Jesus, toda a glória somente a ti, somente ao Senhor. Jesus, toda a glória somente a ti. Vamos aumentar a intensidade da nossa adoração. Jesus, toda a glória somente a ti. Jesus, toda a glória somente a ti. Não há outro igual a ti. Tu és o Rei da glória, tu és o Rei da glória. A minha vida dou a ti, tu és o Rei da glória, tu és o Rei da glória, tu és o Rei da glória, tu és o Rei da Jesus, toda a glória somente a ti. Jesus, toda a glória somente a ti. Sim, Senhor. Somente a ti a glória. Jesus, toda a glória Aí na sua casa, dê a Ele a glória. somente a ti. Aí agora com a sua família, com os seus, glorifiquem Jesus, junto. toda a glória somente Ele é adorado nos céus, Ele é adorado na terra, Ele é adorado em todo o universo. Jesus, Ele é aquele que tem a história em suas mãos. Ele é aquele que há de fazer aquilo que lhe apraz. Ele é aquele que vai cumprir seu propósito, o seu plano
Ele é aquele que vai levar a história ao seu clímax. É o Cordeiro, digno de abrir os livros, digno de desatar os seus selos. Aleluia, dê a Ele a glória. É aquele que tem a sua história em suas mãos, aquele que está no comando. E quando você adora, Ele se ergue. Quando você adora, seus planos se estabelecem. Aleluia! Não há outro igual a ti. Tu és o Rei da glória. Tu és o Rei da glória. Minha vida dou a ti. Tu és o Rei da glória. 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 Aleluia! Oh, sim! Aleluia! Tu és o Rei, Senhor. Que prazer, que alegria! Que coisa maravilhosa podermos adorar ao Senhor, podermos estar juntos. Cumprimento você, é uma alegria podermos estar conversando nesse momento, conectados com Deus e conectados uns com os outros, ainda que desta maneira, ainda que através da tecnologia, da internet. É uma grande alegria e eu creio, nós cremos que logo nos reuniremos fisicamente, logo estaremos juntos em nome de Jesus. O texto que eu quero ler com você hoje está em 2 Coríntios capítulo 10. 2 Coríntios capítulo 10, verso 3 em diante, o verso 3 ao verso 6. É um texto muito conhecido e eu quero já orar a Deus para que esta palavra possa penetrar como uma flecha no seu coração. Esta palavra não volte vazia nesse momento. Diz o seguinte, 2 Coríntios capítulo 10, verso 3. Porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, e estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Eu quero falar hoje das armas da nossa guerra. Como diz a Bíblia, como diz aqui o texto que lemos, as armas da nossa milícia, as armas da nossa batalha, as armas que nós temos em Deus. Sabe, nós de fato estamos numa guerra, todos nós. Será que você tem dúvida disso? Não, não tem, eu acredito que não. Estamos numa guerra. E você não entra numa guerra se você não estiver armado, se você não tiver ferramentas, instrumentos. Um exército não vai para a guerra de mãos vazias. Ele precisa de equipamentos bélicos, ele precisa de equipamentos militares. Deus também não nos enviaria a uma guerra sem as armas. E Paulo está dizendo aqui, está falando nesse texto que as armas desta guerra, nossas armas, não são carnais, são armas espirituais, mas armas poderosas em Deus para a nossa vitória. Quero falar destas armas. E a primeira arma da qual quero falar é a nossa fé. A nossa fé é uma arma. Sabe, a verdade é que Deus pode fazer qualquer coisa. Qualquer coisa. Se você olhar o Antigo Testamento, você vai ver o tempo inteiro o natural se mesclando ao sobrenatural, o impossível se mesclando ao possível, o eterno ao temporal, o espiritual se mesclando ao material. Sabe, a nossa fé é uma arma. A fé, a Bíblia diz, é a certeza das coisas que esperamos, a convicção daquilo que ainda não vemos.
A fé é crer para ver, crer para ver. A fé é crer para ver. É chamar à existência as coisas que não existem como se já existissem, diz a Bíblia. Abraão é chamado de pai da fé porque ele creu e isto lhe foi imputado por justiça. Quando Abraão creu, aquilo foi depositado na sua conta. Em Hebreus, a Bíblia diz, no capítulo 6, no verso 11, que Deus é galardoador daqueles que acreditam nele, daqueles que colocam a sua fé nele, que depositam a sua confiança nele. Deus recompensa quem crê. Deus recompensa os que têm fé. Deus recompensa os que depositam sua confiança nele. Aqueles que confiam no Senhor não serão confundidos, diz a Bíblia. Não serão desapontados. Quando você confia em alguém, isso é uma espécie de honra. É uma honra concedida, você confiar em alguém. Você desconfia de alguém, isso de certa forma é uma desonra. Deus é confiável. Deus é confiável e Ele honra esta confiança. Fé é acreditar que Deus vai fazer. Fé é acreditar que Deus vai nos livrar. Fé é acreditar que Deus vai nos proteger. Fé é acreditar que Ele vai nos levar para o outro lado desta crise, desta situação. Então, a fé é uma arma. Paulo diz, não vivemos por vistas, vivemos por fé. Esta é a vida do cristão. Não vivemos por vista, vivemos por fé. Deus diz, o meu justo viverá pela fé. Aliás, este texto é repetido sistematicamente na Bíblia. O meu justo vive pela fé. E viver pela fé é viver condicionado não às circunstâncias. É viver condicionado não à conjuntura, às contingências. Viver pela fé é viver não condicionado aos seus sentimentos, às suas emoções, aquilo que se passa no seu coração. Viver pela fé é ter as palavras de Deus sempre na sua boca. Paulo diz, tendo sempre o espírito da fé, que diz, eu criei por isto que falei. Nós cremos e por isto falamos. O espírito da fé é crer e então dizer, é crer e então proclamar. Marcos capítulo 11, verso 24, Jesus falando, se você tiver fé como um grão de mostarda, você pode dizer àquele monte, ergue-te e lança-te no mar, e se você não duvidar no seu coração, assim se fará. Se você crer, se você não duvidar no seu coração, assim se fará. Isto é fé, é o que a fé faz. No texto de Efésios, capítulo 6, a Bíblia diz, levantando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. O escudo da fé, ele está falando da armadura de Deus, o capacete da salvação, o calçado da pregação, do evangelho, a couraça da justiça, o cinto da verdade, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Levantando sobretudo o escudo da fé. A fé é um escudo, a fé te protege. A fé te guarda dos dardos inflamados. Entenda, querido, que nós somos chamados e nós chamamos a nós mesmos de crentes. Crentes são aqueles que acreditam. Eles creem. É isso que os crentes fazem. É isso que nos define. Fé é acreditar no caráter de Deus. Fé é acreditar no caráter de quem prometeu. Quando eu prometo alguma coisa para os meus filhos, eu vou fazer de tudo para cumprir aquilo. A Bíblia diz a respeito de Deus, aquele que prometeu é fiel para cumprir. Deus não vai nos decepcionar. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam. Salmo 125. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Hebreus 10, 35. O justo não será desamparado. Há tantos textos na Bíblia, tantos textos falando da nossa fé, falando sobre acreditar, sobre você crer. E este é o primeiro ponto. Paulo diz, combatendo o bom combate da fé. A fé te lança, a fé te faz transcender, a fé te faz acreditar em realidades muito superiores àquelas que se mostram na superfície. Então não viva pelas circunstâncias, circunstâncias, as instâncias que te circundam. Não viva assim, não viva pelo que está à sua vista, à sua volta. Creia, porque ninguém que acreditou nele foi envergonhado, nem confundido, ninguém. Sabe, esta é uma das nossas armas, a fé. Uma outra arma, muito conhecida, o jejum e a oração. A oração funciona muito melhor quando ela está anexada, ela está atrelada a uma vida de jejum.
Muitos jejuns têm sido proclamados nestes últimos dias. Dia 5 de abril, o Brasil todo esteve num grande jejum. O jejum é uma arma poderosa. Elias, Esther, Jesus, Moisés, Paulo, os profetas, os homens de Deus sempre se aplicaram à oração e ao jejum. Veja o que houve quando Esther jejuou. 3 dias de jejum contra o decreto de Amã. Veja, a forca de Amã, que Amã preparou para Mordecai, foi a forca em que o próprio Amã foi pendurado, foi enforcado. Eu quero dizer hoje que toda arma forjada contra nós, contra o Brasil, não vai prosperar. E toda língua que se levanta em juízo é condenada. Toda articulação de homens maus neste país, fora deste país, em qualquer lugar do mundo, vai dar ruim para eles. Contra Israel não vale encantamento, nem adivinhação contra Jacó. As Escrituras dizem, aqueles que nos perseguem tropeçarão e cairão. Deus vai fazer você mais forte do que seus inimigos. Então, existe o jejum. Jejum significa uma vida de liberdade. Você só é livre quando você não faz aquilo que você gostaria de fazer. E quando você tem domínio sobre si mesmo. Isto é autogoverno, isto é autoliderança. Você não pode ser livre se você não se autoliderar. O apóstolo Paulo diz, eu estou crucificado com Cristo, já não sou mais eu quem vive, Cristo vive em mim. Despivos do velho homem, da velha natureza, revestivos do novo homem que se renova para o pleno conhecimento. O jejum nos ajuda neste processo de autolibertação, de descoberta, de libertação. O jejum, ele te dá a habilidade de lidar com as pressões, de não derreter diante das crises e das situações. O jejum te dá uma clareza de mente, uma clareza mental, uma lucidez. Tem dias que depois que você sai de um jejum, que passa o jejum, um tempo depois, você para e você diz, nossa, eu nem preciso mais comer. Para que comer? Você vê que você não precisa, tanto assim, das coisas que você pensa que precisa. Jejum e oração são armas. Outra arma, o quebrantamento, escute isso, quebrantamento. O quebrantamento é uma das coisas que eu mais amo na Bíblia, que eu mais amo no Evangelho, quebrantamento. O quebrantamento é quando você enxerga a sua própria condição de pecador, completamente carente da graça e da misericórdia de Deus. E este vislumbre, ele te faz humilde, ele te faz mais puro de coração. A Bíblia diz que há um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. A Bíblia diz que Deus concede graça aos humildes. O quebrantamento é aquele momento em que Deus diz, me pede o que você quiser. Por quê? Porque você não vai querer, se vingar. Você não vai querer algo que não é seu. Você não vai querer nada que não esteja distante daquilo que Deus planeja para você. Você não vai querer isso. Eu, o Senhor, me assento num alto e sublime trono, diz o texto, Isaías 57, mas eu habito com o quebrantado e contrito de coração. A verdadeira humildade, ela é poderosa. A verdadeira humildade, ela é disruptiva, ela é transformadora, ela é impactante. Veja a mulher que procurou Jesus, a mulher cirofenícia, ela apertou com Jesus, e Jesus a humilhou. Por quê? É um texto tão chocante, tão forte, porque Jesus precisava que ela tivesse um coração quebrantado, a fim de que o milagre lhe fosse dado. O quebrantamento é a chave para todos os milagres. Entenda que talvez Deus está deixando que todos nós passemos por isto, porque Ele quer que nós mudemos a nossa frequência, o nosso coração, as nossas intenções, as nossas motivações, corrijamos o nosso foco. O quebrantamento é a chave para os milagres. Quando alguém com o coração quebrantado clama aos céus, os céus se movimentam. Quebrantamento, humildade, contrição são armas poderosas. O quarto ponto, nossa quarta arma, são os dons espirituais. Nós recebemos equipamentos, ferramentas, como a palavra de conhecimento, sabedoria, discernimento de espíritos, línguas, interpretações, profecias,
fé, operação de milagres, curas, são os dons alistados por Paulo no capítulo 12 de 1 Coríntios. E dentre estes dons, eu quero destacar um em especial. Há um capítulo inteiro da Bíblia falando sobre este dom. 1 Coríntios capítulo 14 vai falar sobre a profecia e vai falar sobre o falar em línguas. Paulo diz: eu dou graças a Deus porque eu oro em línguas muito mais que todos vocês. Paulo orava em línguas o tempo todo. Ele estava na rua e ele estava orando em línguas. Ele estava no carro, não havia carro, né? Mas ele estava orando em línguas, estava no cavalo e ele estava orando em línguas. Ele estava no barco, ele estava nas prisões, ele estava escrevendo, ele estava em viagem e ele estava orando em línguas. Crie uma cultura de falar em línguas todo o tempo. Sabe, isto vai abrir, isto vai sensibilizar você para realidades espirituais. Quando você ora em línguas, você está falando em mistérios com Deus, é o que a Bíblia ensina. Você está falando num idioma celestial. Você está conversando com Deus sobre as necessidades que você precisa. E o seu espírito, guiado pelo Espírito de Deus, está orando em línguas e está orando em linha, direto com a vontade de Deus. Então aprenda a orar em línguas. Crie uma cultura de falar em línguas o tempo todo, o tempo inteiro. Trabalhando, arrumando a sua casa, dirigindo. Seu espírito se liga a Deus quando você ora assim. O dom de línguas é dado a todo aquele que tem o Espírito Santo. Automaticamente, quando você recebe Jesus, você só precisa fazer uso deste dom. Use este dom. A quinta arma, o arrependimento. Escute, a palavra arrependimento vem da palavra metanoia. É uma palavra grega. Meta é acima, é além, é sobre. Meta humano, meta história, metafísica. Meta é além, é acima, é sobre. E noia é razão, é mente. Então é além, é sobre, é acima da razão. Ou seja, uma mente, uma razão expandida. Uma mente, uma razão que transcende. O arrependimento, querido, é muito mais do que uma conversão num ato único, onde a pessoa se entrega a Jesus, ela se converte e pronto. Isso é o início da metanoia, isso é só o começo, mas está longe de ser o final dela. Você vai passar por diversas fases, transformações ao longo da sua caminhada, mudanças no seu sistema de crença, você precisa passar. A vida inteira você está sendo transformado, você precisa continuar nesse processo de transformação. Paulo fala: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você só vai experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus quando você passar por uma metanoia, quando você passar por esta renovação de entendimento, do seu entendimento. A primeira mensagem que Jesus proclamou foi: arrependei-vos, porque o reino de Deus é chegado. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Sabe, para crer no que Deus quer te entregar, você tem que mudar a sua mentalidade. Você tem que sair de uma mentalidade de performance para uma mentalidade de filho e acreditar na graça de Deus, na graça do seu Pai. Jesus disse aos seus discípulos: vocês dizem que faltam 4 meses para a colheita. Eu lhes digo, ergam os olhos, os campos estão brancos. Sabe, hoje as pessoas estão olhando para as calamidades, né? Tanta gente que liga a escatologia aos fatos que estão aí, que estão acontecendo no mundo. Bom, querido, Jesus disse: quando todas estas coisas acontecerem, levantem as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Mude o seu olhar. Mude a sua perspectiva, erga os seus olhos, erga os olhos, a vossa redenção está próxima, Jesus falou. Sabe, nós temos 3 tipos de homens, e não é o Erectus, o Java, ou o Pequim, ou o Australopithecus. Nós temos, a Bíblia ensina, o homem carnal, o homem sarx, no grego é sarx, que significa carne, é aquele que anda pelas suas emoções, aquele que anda pelos seus sentimentos. Você conhece alguém assim? Alguém que anda em ira, alguém que anda em inveja, alguém que anda em idolatria, feitiçaria, que anda em rixas, alguém que anda nas obras da carne. As obras da carne falam de sentimentos.
E quando você anda por emoções, nessas emoções, você é uma pessoa almática, você é uma pessoa carnal. Sarx vem de sarcasmo, que é a natureza inferior de cada ser humano. Paulo dá uma bronca na igreja de Corinto, porque eles viviam em disputas, eles viviam na carne, eles viviam sobre os valores da carne, viviam brigando, eles viviam se pegando. O ser humano, ele pode dar o melhor de si, ele pode produzir atos heróicos, grandiosos, mas ele pode viver na subsistência. O homem carnal. O segundo homem é o homem psíquico, ou o homem natural. A Bíblia diz, o homem psíquico, o homem natural não consegue compreender as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. São as pessoas como Nicodemos, na Bíblia. A Bíblia diz, Jesus fala, importa-vos nascer de novo. E ele disse, poderia eu voltar ao ventre da minha mãe, e ela me conceber segunda vez? Jesus disse, quem nasce da carne é carne, quem nasce do Espírito é Espírito. Ei, Nicodemos, você é mestre em Israel, você deveria saber dessas coisas. Sabe, Nicodemos, ele não consegue sair da caixa teológica em que vivia, porque ele vivia pela razão, ele vivia formatado. E tem gente assim, formatada, gente quadradinha, gente emoldurada. E o terceiro homem é o homem espiritual. A Bíblia diz o homem pneumático, que julga todas as coisas, que confere coisas espirituais. A Bíblia diz com coisas espirituais. Ele consegue entender os tempos e as estações, porque ele vive numa dimensão profética. Ele transcende a matéria, ao que está aí, ao que é visível. O homem sarx, carnal, guiado por emoções. O homem psíquico, que é guiado pela razão. Tudo se resume simplesmente ao aspecto daquilo que ele consegue pensar, que ele consegue ver, que ele consegue explicar. E o homem espiritual que transcende. Sabe, nós precisamos reformular nossas ideias. Existem coisas que não são explicáveis. Elas estão acima da nossa razão, acima da nossa ciência, da nossa compreensão. Elas remontam perspectivas científicas ainda não conhecidas pela nossa geração. Nos milagres de Jesus, a matéria se multiplica. Pães e peixes se multiplicam. Se alimenta multidões com 5 pães e 2 peixinhos. É bem verdade que aquilo que foi mágica para uma geração é ciência para outra. Deus não está preso em formatos. Ele pode, Ele quer e Ele vai fazer. Isto é metanoia, isto é arrependimento, transcendência, mudança de mentalidade. A quinta coisa hoje, a quinta arma, a generosidade, a solidariedade, a fé cristã. Os cristãos, eles ficaram conhecidos nas épocas por conta da sua solidariedade, da sua generosidade em tempos de crises. Sabe, ao longo da história, sempre foi assim. Os cristãos conduziram o mundo em épocas de grandes crises, até que o mundo chegou do outro lado. Portanto, não se deixe vencer pelo espírito de miséria nesse tempo, pelo espírito de falta e de escassez. Este é um tempo de ajudarmos uns aos outros. Este é um tempo de fazermos ligações para os irmãos, para os amigos, para os familiares. É um tempo de olhar a comunidade, olhar a sociedade e ver do que ela está precisando. Este é um tempo de estendermos a mão às pessoas, ajudarmos. Nós como igreja precisamos fazer isso, todos os dias, cada um de nós como igreja, como indivíduos, como cristãos. E esse é o momento. E é o momento também de você provar que você é fiel a Deus, que Ele de fato é o primeiro em sua vida. O seu discurso está sendo provado, o nosso discurso está sendo provado. Portanto, não deixe de ser dizimista, não deixe de ser ofertante, sabe, não deixe de ser solidário para com o sofrimento das outras pessoas. Ao que dá, se lhe acrescenta mais e mais. Ao que retém, ser-lhe-á em pura perda. Provérbios fala, Provérbios 11. A alma generosa prosperará. Sabe, a Bíblia fala muito sobre isso. Há muitos textos. Dá e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. A ideia do mundo é comprar e vender. Toma lá da cá. A ideia do reino é dar, é abençoar, para então receber do alto. Jesus disse, faça aos homens o que você gostaria que fizessem a você. Então nós temos isso em nós, a generosidade. Aí nós precisamos continuar a sermos generosos, mesmo na crise. Isso nos habilita para recebermos muito mais de Deus. Ei, Deus tem muito mais para você. Escute, se você está sendo testado, seja atestado. Se é isto, e eu acredito que é,
Você está sendo provado, trate de ser aprovado nessa hora. Não fique aí condicionado às circunstâncias, ao que você tem, ao que não tem, às realidades mínimas, finitas. Entregue-se de fato àquele que é ilimitado, é o Shaddai, aquele que faz mais que o suficiente, mais que o bastante, muito mais que o necessário. Empresários, não demitam, não é hora. Esperem, deem férias coletivas, façam acordos, aguente. Nós vamos passar por isso, e eu quero aqui liberar uma palavra. Fique firme, porque você vai chegar no final deste ano melhor do que quando começou. Você vai entrar no próximo ano de maneira primorosa. Amém? Você acredita? A Bíblia diz, se você crer, você verá a glória de Deus. A Bíblia diz, tudo é possível ao que crê. Voltamos ao início, né? A fé é uma arma. Sexto, oração bíblica. A oração mais eficiente que você pode fazer é aquela em que você fala a palavra de Deus àquele que a escreveu, àquele que a deixou, àquele que a inspirou nos ouvidos dos escritores bíblicos. Eu aprendi a orar a Bíblia. Eu procuro fazer orações recheadas de textos bíblicos. E é assim que você deve orar, porque você está dizendo ao autor da Bíblia que você está confiando naquilo que ele falou. Quando você diz para alguém que tem um caráter extraordinário, que é o caso do Senhor, que é o próprio caráter em pessoa, quando você diz aquilo que ele disse a ele, obviamente, ele vai honrar aquilo que ele disse. Obviamente ele vai honrar, não tem como errar. Deus é verdadeiro, sua palavra é a verdade. Sabe, vai passar céus e terra, Jesus falou. Vai passar o coronavírus, vai passar crise, mas a sua palavra vai permanecer, suas promessas vão permanecer. Se você reparar bem, as músicas eternizadas, pense nisso, são aquelas que cantam a Bíblia. O cântico de Moisés, ó Rei das Nações, o Aleluia, o Santo, Santo, Santo. São músicas eternizadas. Por quê? Porque elas cantam a palavra. Muitas músicas vão sair de moda, mas que são inspiradas na palavra de Deus, que cantam os salmos, elas serão cantadas aqui, serão cantadas na eternidade. Então ore a palavra, ore os salmos, ore as orações da Bíblia, e ore sempre na mesma pessoa, coloque sua fé em cada palavra. Sua colheita vai ser muito mais rápida do que você imagina. E por último, nossas armas, as promessas de Deus, as promessas. A Bíblia fala sobre a bendita esperança. Jesus fala sobre a bendita esperança. Paulo diz que o mortal se revestirá da imortalidade, a corrupção se revestirá da incorruptibilidade. Ao ressoar da última trombeta, a voz do arcanjo, ressoar da trombeta de Deus, seremos todos transformados. Aleluia! É a nossa bendita esperança, é aquilo em que nos agarramos. Nós cremos que Jesus venceu, a igreja também é vencedora, porque Jesus venceu. Sabe, a igreja não está aqui para uma experiência de fuga, para uma experiência de ser pisada. A igreja está em rota de colisão com as trevas. As portas do inferno não podem prevalecer, nunca prevaleceram, e não é agora que prevalecerá contra a igreja. Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrada dos teus pés. Nós, igreja, nós somos levantados para esta hora. Nós fomos levantados para esta hora. A igreja está sendo levantada, despertada. Cantares 6:10 diz: quem é esta? Resplandecente como o sol, formosa como a lua, formidável como um exército em bandeiras. Quem é? É a igreja. João, em Apocalipse, vê a noiva se adornando, se vestindo, e ela estava pronta, a Bíblia diz, ela estava preparada. A igreja está sendo preparada. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja, elas prevalecem contra o Senado, contra o Congresso, elas prevalecem contra as instituições deste mundo humanas, mas as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Enquanto nós levantamos as nossas mãos e dobramos nossos joelhos, o reino de Deus avança nesta terra. A Bíblia diz que quando dobramos nossos joelhos diante do Senhor, nossos inimigos se prostram diante de nós.
o corona e todos os outros agentes infernais que saíram, sei lá da onde, do poço do abismo, eles se dobrarão diante de nós. Nada disso é páreo para aquilo que Jesus disse: se 2 ou 3 de vocês se reunirem e estiverem de acordo e orarem, isto vai ser ligado nos céus. Você vai ser protegido. Eu quero concordar com isso agora. Com você nesta declaração, você vai ser blindado. Ah, mas e se eu for contaminado com este corona? Você vai ficar bem. Você vai ser fortalecido, você vai ser curado e você vai ficar bem. Esta é só mais uma de tantas coisas das quais Deus nos livra. Aleluia. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais acompanharão, seguirão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes. E se beberem alguma coisa mortífera, nada disso lhes causará dano. Aleluia. E porão as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Aleluia. Sabe, você quer ter uma vida vencedora? Acredite num Deus Todo-Poderoso, que não é distante e que nem tampouco é insensível a nós. Um Deus que responde, um Deus que responde. Seja mentiroso todo homem e Deus verdadeiro. Seja mentiroso todo homem e Deus verdadeiro. Deus vai cuidar dos seus filhos. Deus vai cuidar da sua família. Deus vai cuidar das suas finanças. Deus vai cuidar das suas empresas. Deus vai cuidar dos seus interesses. Tudo o que você tem que fazer é crer, é confiar. Então, a primeira arma, a nossa fé. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A nossa fé. A segunda, o jejum e a oração. Jejum e oração. Terceira, o quebrantamento. Os dons espirituais, o orar em línguas, o arrependimento, a metanoia, a mudança de mentalidade, uma mente que transcende. Sexta arma, a generosidade, a solidariedade. Sétima, a oração bíblica, a oração fundamentada na palavra. E a oitava arma que nós dispomos são as promessas de Deus. Vamos usar estas armas. Vamos usar estas armas. Use estas armas agora. Se você pudesse levantar aí aonde você estiver, faça isso. Eles o venceram. A Bíblia diz em Apocalipse: eles o venceram. Quem venceu? A igreja. A igreja venceu. E venceu a quem? O dragão, a antiga serpente, venceu o diabo. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, porque não amaram as suas próprias vidas, antes a entregaram. Vamos orar agora, vamos cantar, vamos declarar agora. E não só agora, mas em todo o tempo. As nossas armas são espirituais e elas são poderosas em Deus, diz a Bíblia, para destruir fortalezas, frustrar toda a artimanha, toda a armadilha, acabar com toda a trama do inimigo. Deus está fazendo, Ele está agindo neste momento. E se você crer, você verá a glória de Deus. Tem coisas boas vindo aí. Tem resposta de Deus vindo. Homens ímpios e homens maus vão cair. Aqueles que se colocam no caminho para as soluções, eles vão ser removidos. Deus está trabalhando por aqueles que nele esperam. Deus está vivo e ativo no planeta. Aleluia. Vamos declarar, vamos adorar, vamos adorar. Há uma mesa preparada para mim, na presença dos que são contra mim. O seu corpo e o seu sangue derramou, assim que eu luto minhas guerras. Há uma mesa preparada para mim, na presença dos que são contra mim. O seu corpo e o seu sangue derramou, assim que eu luto minhas guerras.
assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, é assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, é assim. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Assim que eu luto minhas guerras, parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Assim que eu luto minhas guerras. Oh, sim, Senhor. Oh, parece que estamos cercados. Só parece, porque na verdade o Senhor se acampa ao redor daqueles que nele confiam e os livra, diz a Bíblia. O Senhor está conosco, está comigo, diz o Salmo, como um poderoso guerreiro. O Senhor está entre aqueles que me ajudam. Ele faz as minhas mãos fortes, de maneira que os meus braços vergam um arco de bronze. Não há arma forjada contra nós que possa prosperar. Nós queremos declarar sobre a igreja, nós queremos declarar sobre os governos desta terra, nós queremos declarar sobre os governos no Brasil, governos municipais, governos estaduais, o governo federal. Não há arma forjada que vai prevalecer. Não estamos lutando com as nossas armas humanas. Não cremos, não confiamos em nós mesmos. Colocamos a nossa confiança naquele que vive, que reina, naquele que é eterno. Os nossos olhos estão em Ti, Senhor, e o Senhor não desaponta aqueles que esperam em Ti. O Seu socorro, Ele é rápido, Ele é pronto. O Senhor é fiel, o Senhor é presente. Nós queremos, Deus, num livramento. Nós queremos, Deus, na Tua mão, Senhor, se movendo. Nós queremos que no final de tudo isso vamos glorificar a Ti, vamos dar glórias a Ti. No final de tudo isso vamos ver, vamos saber que quem se preocupou à toa, que aquele que temeu em vão, que aquele que se apavorou só gastou seu tempo, porque o Senhor é fiel, o Senhor é fiel. Declaramos a nossa confiança total em Ti. Aleluia. Estou cercado, mas sou guardado por Ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por Ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por Ti. Assim que eu luto minhas guerras, Nunca mais seremos os mesmos. Nunca mais enfrentaremos as crises da mesma maneira. Parece que estou cercado, Aleluia. sou guardado por Receba essa palavra. Você está cercado pelo Senhor. O único cerco ao redor de você é o Altíssimo te guardando sobre as suas asas, debaixo das suas penas. O único cerco sobre você é daquele exemplo de Jesus, a galinha que junta os seus pintinhos debaixo das suas asas. É o cuidado do Senhor, é a sombra do Onipotente, é o esconderijo do Altíssimo. Aleluia, amém. Amém, queridos, glória a Deus. Nós continuamos a cultuar o Senhor. Nós tivemos um tempo de louvor, de adoração. Nós tivemos um tempo de ministração da palavra. E nós teremos um tempo agora também, continuando a cultuar o Senhor com os nossos dízimos e com as nossas ofertas. E como você pode fazer isso nesse tempo que a gente está cultuando online? Você pode fazer via transferência bancária. Vai aparecer as contas aí.
você pode fazer via depósito, você pode vir pessoalmente aqui na igreja e fazê-lo. Essas 3 formas, não pode deixar de fazer, de receber a graça do Senhor. Aí onde você está, meu querido, eu gostaria de convidar você para abrir sua Bíblia. Eu quero que você deixe marcado esse texto. Eu tenho certeza que Deus vai falar contigo. Nós vamos ler no Lucas capítulo 9, nós vamos ler do versículo 12 ao 17, que diz assim: Estava anoitecendo, e por isso os 12 apóstolos foram e disseram a Jesus: Mande esta gente embora. Eles podem ir aos povoados e sítios que ficam por perto daqui, e lá encontrarão o que comer e onde ficar, pois este lugar é deserto. Mas Jesus respondeu, eu gosto das respostas de Jesus, disse assim: Deem vocês mesmos de comida a eles. E os discípulos disseram: Só temos 5 pães e 2 peixes, e o Senhor quer que a gente vá comprar comida para toda essa multidão? E eles estavam ali mais ou menos 5.000 homens. Jesus ordenou aos seus discípulos: mandem o povo sentar-se em grupos de mais ou menos 50 pessoas. Os discípulos obedeceram e mandaram, e todos se sentassem. Aí Jesus pegou os 5 pães e os 2 peixes, olhou para o céu, deu graças a Deus por eles. Depois partiu os pães e os peixes e entregou aos seus discípulos para que eles distribuíssem ao povo. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos encheram os 12 cestos com pedaços que sobraram. Guarda no seu coração esse último. E os discípulos encheram 12 cestos. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você quer que o seu dinheiro seja multiplicado? Você quer que as suas finanças multipliquem? Sabe, queridos, eu vou dar uma resposta para você. Você tem que conhecer uma pessoa chamada Deus. Jesus, ele é especialista em multiplicação. Olha só, ele multiplicou azeite de uma viúva e seu filho. Ele multiplicou os exércitos que estavam em menos quantidade para derrotarem exércitos maiores. Ele multiplicou aquilo que a gente viu agora: 5 pães e 2 peixes, numa multidão que comeram mais ou menos 5.000 homens, fora as mulheres e as crianças. Sabe, queridos, há 2 princípios poderosos aqui, que eu queria que você guardasse no seu coração, para que você pudesse multiplicar as suas finanças. Primeiro princípio: só é multiplicado aquilo que é abençoado. Quando Jesus recebeu esses peixes, esses pães, o que ele fez? Ele olhou para o céu e deu graças e abençoou. Talvez você esteja entregando seus dízimos e não esteja abençoando. Talvez você nem esteja entregando aquilo que Deus está dando para você. Sabe, querido, quando você for receber, quando você for abençoar o seu dinheiro, consagre aquilo a Deus, e Deus o fará a multiplicação na sua vida. Segundo ponto: só é multiplicado aquilo que é dado. Olha que coisa interessante. Jesus perguntou aos discípulos: o que vocês têm? Eles falaram: 5 pães e 2 peixinhos, e deram a Jesus. Aquilo então se multiplicou. E como que se multiplicou? Jesus fala no final que sobrou 12 cestos. Eu não quero entrar em detalhe de quantas pessoas foram alimentadas. Eu quero entrar no detalhe na minha vida e na tua vida, dizendo assim, sobrou 12 cestos. Além daquilo que você dá, além daquilo que você oferta, Deus vai fazer sobrar na sua vida. Por isso esse é o tempo que nós estamos convocando o exército de Deus, para que ele possa se levantar, através dos seus dízimos, através das suas ofertas, e declarar que Jesus é o Senhor, também na área financeira, e Deus vai fazer multiplicar na sua vida, em nome de Jesus, amém. Olá, Igreja do Senhor, quero dizer que estamos alegres por estar aí com você na sua casa, e acompanhe comigo as nossas comunicações, fique ligado em nossas redes sociais, continue acompanhando as lives, os nossos cultos online, queremos estar aí com você. Devocional Família Todo Dia continua. Se você ainda não tem esse material, solicite para a pastora Giovana. É um momento especial para você ter com a sua família.
Não fique de fora de um PG. Alguns PGs estão voltando de forma presencial, com todos os cuidados. Outros ainda estão online. O importante é você não ficar de fora de um PG. Participe. As suas contribuições, faça por transferência bancária, um depósito bancário, ou venha até a igreja, o escritório da igreja continua aberto. Não deixe de contribuir. Se você ainda não recebe as informações da igreja, mande uma mensagem com o seu contato no Facebook ou no Instagram, para que você possa receber as informações, as notificações, o que está acontecendo aqui na igreja. Os nossos pastores e ministros continuam disponíveis para você. Quero lembrá-los que o escritório continua aberto, que os pastores estão disponíveis, então não se isole, continue em contato conosco. Compartilhe, conecte e se envolva. Deus abençoe. Amém, é isso aí. É isso aí. Domingo que vem, nos encontramos de novo. Queremos reforçar e dizer que estamos disponíveis. Estamos aí para o que você precisar. Nos procure. Durante essa semana, se alguma novidade surgir, em termos dos nossos cultos presenciais, estaremos avisando. E domingo que vem, pregaremos uma palavra super especial, seja online, seja presencial, uma palavra poderosa: paz em meio à guerra. Paz em meio à guerra. Paz que é paz de verdade, não é aquela que você usufrui quando tudo vai bem, em dias calmos, em dias de calmaria. Paz de verdade é aquela que você tem no meio das mais fortes tormentas. Domingo vamos falar sobre isso. Contamos com você, vai ser poderoso. Deus abençoe você, fique firme na graça do Senhor. Compartilhe essa mensagem, compartilhe, por favor, não esqueça de compartilhar. Deus abençoe e até logo, em nome de Jesus. Eu esperei com paciência no Senhor, e Ele ouviu a minha voz, Ele ouviu o meu clamor. Esperei com paciência no Senhor. Esperei com paciência no Senhor, e Ele ouviu a minha voz, Ele ouviu o meu clamor. Olho para o alto, sei que não demora o meu socorro vem. Olho para o alto, sei que não demora o meu socorro vem. Ele é fiel pra cumprir tudo que me prometeu. Tudo que me prometeu é meu. Ele é fiel pra cumprir tudo que me prometeu. Tudo que me prometeu é sei que não demora o meu socorro vem. Olho para o alto, sei que não demora o meu socorro vem.